Nossas saudações. É com muita alegria que nós estamos aqui mais uma vez, reunidos, para dar sequência a esse projeto que abastece o nosso coração, que revigora a nossa alma. Estamos aqui refletindo com Joana de Ângeles. É um projeto que já está aí numa caminhada, se estruturando, se desenvolvendo, aprimorando, né, cada detalhe ao longo desses estudos que são realizados. Nós estamos em união com o nosso Centro Espírita Discípulos do Evangelho, Lar Irmã Dirce como braço social, que nos permite esse lugar, esse espaço para trazermos os conhecimentos da nossa querida Joana, que são totalmente linkados com Kardec, com Jesus. E hoje, especialmente hoje, 11º livro da série psicológica, Jesus e o Evangelho à luz da psicologia profunda. Só o título já dá para entender a grandeza desse tema. Então, nos reunimos e refletimos que esse seria um estudo tão necessário ser feito em duas partes, para que nós pudéssemos aproveitar cada pedacinho desse livro, cada pedacinho dessa leitura, desses ensinamentos, aprimorando o máximo desse conhecimento tão nobre, tão encantador e tão necessário. Não é assim, minha amiga? Cada um oizinho, você concorda com essa introdução? Como é que é? Exatamente. Depois de tantos livros, né, que a gente vem estudando e refletindo com Joana, cada capítulo, cada proposta de cada livro que vem fortalecendo e engrandecendo as obras de Kardec e engrandecendo Jesus, sem deixar de olhar para a psicologia profunda. Esse é um livro maravilhoso que toca os nossos corações no sentido de trazer um aprimoramento e uma reflexão para nós mesmos. E a gente sempre fala, né, Edna, que antes de estar aqui compartilhando esse momento com todos que vão acompanhar, as primeiras beneficiadas e as primeiras a terem as suas orelhinhas puxadas, né, assim, tipo, epa, não está tão bem assim, o quanto a gente precisa ir melhorando e se burilando para encontrar o amadurecimento psíquico e essa evolução, essa plenitude, tudo o que Joana vem trazendo aí dentro das suas obras como uma proposta para o ser, né, para esse espírito em evolução. Então, essa é uma obra muito linda, que realmente precisava ali de um aprofundamento, de um cuidado em cada capítulo, e assim, eu estou muito feliz por ter esse espaço para refletir essa obra, junto com essa querida, essa irmã de coração, a Edna, junto com o Refletindo Joana, e junto com o SED, dessa proposta de levar esse olhar e até tentar desmistificar e trazer aí uma nova reflexão para cada um que for ler os livros, um entendimento para não ir assim tão perdidos ou tão assim fora de contexto. Aí a pessoa pode ler, elas falaram lá com o texto, e aí eu leio e eu tiro as minhas próprias conclusões aí, né? Então fica esse convite para todos que forem acompanhando os nossos estudos. Legal. Lembrando sempre que hoje nós estamos no 11º livro, porém, todos os estudos anteriores, livro a livro, eles estão disponíveis aqui no nosso canal do YouTube, né, pelo SED. Então, o pessoal da mídia, que nós somos muito gratos, né, a quem nos socorre ali, já organizou bonitinho uma playlist de todos os estudos. Então, quem está chegando agora, quer começar lá de quem é Joana de Ângeles, as encarnações, primeiro livro, segundo, e fazendo a sequência, ou até ir revendo. Nós também revemos, não é, Rê? Bastante. Exato. Quando nós vamos utilizar qualquer um dos conteúdos, ou quer seja para um grupo de estudo, para uma palestra, e é muito rico revermos. Nós estamos aqui
passando com a consciência de passar um pouquinho daquilo que nós estamos aprendendo em comunhão. É uma grande comunidade aqui, aprendendo, trocando essas experiências. Por isso que é tão gostoso no SED, quando alguém nos procura, dizendo como está sentindo essa experiência, nos dando alguns retornos tão importantes para o nosso amadurecimento. E também nos cabe aqui lembrar que lá na nossa biblioteca tem os livros disponíveis para empréstimo, né? Então, as pessoas que queiram também ler o conteúdo e queiram pegar emprestado lá no SED, quem participa, quem está ali nos encontros, está tudo disponível também, catalogado, bonitinho. Nós tomamos esse cuidado, né, de também ver essa disponibilidade. Então é isso, minha irmã. Vamos começar falando de Jesus. Olha, ela fica tão animada. É que eu adoro Jesus, você sabe, né, Edna? E assim, o quanto que ele nos toca e quanto ele traz essa proposta de autorreflexão e de levar algo para nós e para o outro. Ele é um olhar diferenciado. Então, realmente, eu sempre fico tocada e muito feliz de poder falar um pouquinho que a gente aprende, né, Edna? Porque a gente está longe ainda dele, mas é um caminho. E Joana, ela foi tocada por Jesus. Nós já dizemos aqui, alguns na primeira encarnação, onde Joana nos revela, como Joana de Cusa, o quanto ela ouviu falar daquele homem, daquelas histórias, daquele conhecimento que foi passado, e ela vive aquela experiência que em psicologia nós chamamos de luminoso, né? Aquilo numen mesmo, com N, que nos abarca o ser, né? Que nos penetra a alma e de repente nós somos tomadas por aquela força. E foi assim que Joana se sentiu quando ela sai, né? Consegue sair daquele mundo onde ela vivia, e mesmo que escondidinha, ir recorrer, ir entender quem era esse homem. E ela nos traz nessa obra o Jesus como o ser mais notável da história da humanidade, né? A sua vida, a sua obra, a sua presença, sempre muito comentada, discutida, né? Entre as pessoas, até hoje, atualmente, né? Quantas vezes o próprio evangelho, né, que ela coloca, eu até anotei aqui porque eu achei tão bonito, é o mais belo poema de esperança e consolação, né? O evangelho, né? A preciosidade. Você anotou também, amiga, essa Anotei parte? exatamente isso, né? Como esse caminho desse amor consolador, né, que ele traz, trazendo essa esperança. Então, como ela traz para além da religião, né? Mas assim, como um ser que viveu uma época de extrema ignorância coletiva e traz tanta grandiosidade ali dentro da sua passagem ali pelo mundo. Né? Em psicologia, nós falamos muito sobre a sombra coletiva, né? Que seria o quê? Quando nós podemos pensar, Jesus ele chega num momento da história da humanidade onde as pessoas estão sedentas por ódio, por disputa, por poder, rivalidade, né? Então, tudo isso faz esse movimento que nós chamamos dessa sombra coletiva, todas as pessoas envolvidas por aquele sentimento. Então, é exatamente nesse lugar que ele chega como uma âncora a se firmar naquele espaço entre nós, que ali estávamos certamente vivenciando toda aquela rivalidade, e ele chega com o quê? Com a doçura, com a afabilidade, com muitas vezes esse jeito de ser firme sem ser severo, né, ponderado, tranquilo, mas transmitindo muita segurança. Então, é nesse processo histórico que Jesus, de repente, chega. E muitas daquelas pessoas são tomadas, né? São abarcadas pelo coração mesmo, por identificar naquela figura, tem algo ali.
tem algo que está me envolvendo, que está me contagiando, e muitos de nós fomos contagiados desde aquela época. Eu estou aqui falando com vocês, mas eu fico sentindo uma vibração do quanto é forte pensarmos nisso. Imagina você que está aí nos acompanhando, aquela figura de repente vai chegando no meio daqueles homens, né? E alguns são tocados de maneira muito especial, não todos. Todos não tiveram sensibilidade para entender a grandeza daquele ser, mas alguns foram tocados de uma forma muito especial, não é, Rê? Exato. E quando você estava descrevendo aí, eu gosto de fazer essa analogia, né? Pensa no lugar que está escuro, sombra, né? Ali é escurecido. E como que a gente consegue enxergar o mundo, enxergar as coisas, um lugar sombrio, que está escuro, através de uma luz, né? Então, à medida que eu ponho a luz, eu dissipo a sombra. Então, Jesus foi essa luz que veio trazer a consciência, que veio trazer ali uma reflexão diferente daquilo que é tudo que era vivido. Então, quando você descreve ele chegando nessa leveza, eu vejo a luz chegando ali, imerso nessa sombra. Né? O mundo estava imerso nessa sombra e vem a luz, trazer luz para cada um olhar para si mesmo, identificar, porque se a sombra é coletiva, ela habita a nós individualmente, e ele vai acendendo ali a nossa centelha divina, né? Iluminando ali, porque todos nós temos Deus em nós e as leis divinas. Então, assim, ele foi ali trazendo essa luz, né? Nessa leveza. E traz até hoje, né? Se hoje nós estamos aqui nos permitindo viver esse estudo com Jesus, entender os ensinos, entender o seu evangelho, então nós estamos ainda sendo tocados por essa luz que transcende época, situação socioeconômica, ela sabe, não tem limite para essa luz, né? E quando a Rê fala que nós sentimos o coletivo porque essa sombra está em nós, é que primeiro está em nós para que a gente possa perceber o que está no outro. Todas as vezes que eu percebo algo no coletivo, está primeiro em mim. Né? Porque às vezes é tão difícil de mudarmos alguns hábitos, porque eu primeiro preciso tomar consciência e aceitar que aquilo que está me incomodando também faz parte de mim. E Jesus ele vem trazer tudo isso. Conhecimento, esclarecimento. Ele não dá respostas prontas para ninguém. Ele nos faz pensar, raciocinar, fazer um diálogo interno. Exatamente. Né? A profundeza da alma. Exato, e você falando, né? O pessoal assim pode estar meio. O que ela está falando? Está em mim? Nossa, vocês vão acompanhar que assim, o livro inteiro, tanto a parte 1 quanto a parte 2, é esse o chamado que ele faz. O mal que habita em mim, que eu não reconheço, e o que eu preciso transformar para poder vivenciar o evangelho de Jesus plenamente. Porém, cada um no seu tempo e da forma que dá conta. E aí, Joana, depois dessa introdução, desse convite para você conhecer, né, para você entrar em contato com quem é esse ser, ela traz de uma forma muito poética, né, trazendo o evangelho como realmente um poema, como uma preciosidade. Aí ela vai distribuindo capítulo a capítulo, ela pega um trecho do evangelho para que nós pudéssemos juntos refletir, né? Então, fica tudo enumerado no evangelismo, onde que está esse capítulo, ela vai enumerando, vai trazendo, né? Então, por exemplo, capítulo 1, item 3 do Evangelho, né? Não penses que eu tenha vindo destruir a lei ou os profetas. E lá ela coloca Mateus 5,17. Então, nós vamos vendo que ela vai colocando e nos direcionando, ou seja, se eu quiser pensar mais um pouquinho sobre isso, eu vou lá e recorro ao Evangelho, né, de Mateus, ou no próprio Evangelho segundo o Espiritismo, né? Isso é legal porque ela vai direcionando, né? Ela vai
nos situando daquilo que nós podemos aprimorar com conhecimento. E ela traz a lei do amor, né? A lei natural, né, Rê? Exato. Ela começa, o primeiro capítulo é as soberanas leis, e ela vai trazendo dessas leis, a lei natural, né, que habita em nós. Então, assim, para quem já estuda o Livro dos Espíritos, a gente tem o capítulo, a terceira parte do Evangelho, falando de todas as leis, e essas leis já estão inscritas em nós, mas ela vem trazendo que a lei principal é a lei do amor, né? Então, através de Jesus, da sua linguística, da sua mensagem, ele vem trazendo a lei do amor que foi resistindo ao tempo. E o quanto, à medida que o tempo foi passando, a gente foi compreendendo cada vez mais que amor ele estava querendo dizer a respeito disso, que não é o amor que a gente conhece, que assim é só para aqueles que a gente ama, é muito mais amplo esse amor, é um amor incondicional, é um amor muito mais profundo, é um amor diferenciado. E até eu gosto de fazer uma reflexão, né, que assim, a questão da lei de justiça, amor e caridade, né, Edna, né, dentro do Evangelho, porque assim, esse amor é baseado nisso, ele precisa ser justo e caridoso, não é só o amor egoísta, o amor invejoso, que eu quero tudo para mim, não, é um amor que vai para além, né, que vai, ele vai trazendo esse ser legítimo, né, que sai do fatalismo, que encontra a imortalidade, a comunicabilidade, então, que vai para além, buscando essa plenitude, essa sabedoria, né, através do amadurecimento psicológico. Então, tanto que ele vem falando, né, que ele não vem destruir a lei, mas atualizá-las. Então, é dentro dessa dinâmica, como que ele atualiza? Ele sai da lei de Moisés, que era aquela de assim, olho por olho e dente por dente, para a lei do amor, que assim acolhe e abranda e recolhe e ama a todos indistintamente. Mas para fazer isso, a gente precisa evoluir, né? E talvez sair um pouco da gente e ter um olhar ampliado. É isso, né? E por isso que ela diz, né, do quanto Jesus viveu a intensidade do seu self, né, que é a nossa alma, que realmente entrar com todo esse potencial que eu tenho de melhor para poder romper as barreiras da ignorância, né? Quando eu rompo essas barreiras da ignorância, eu consigo de fato assimilar o que de melhor existe em nós, para que nós possamos fazer essa vivência, né? E ele é tão amoroso, Jesus, que ele dá o tempo de cada um de nós. Então, por isso ele vai falando o quê? Em parábolas, para que nós pudéssemos entender de maneira muito gradativa o que ele está querendo dizer. Né? Então, até hoje em dia, se estamos na casa espírita, contamos uma parábola numa palestra, alguns vão identificar alguns pontos, outros vão trazer outras questões. Por quê? Porque é o tempo de cada um. O quanto nós estamos sendo amorosos e respeitando o tempo das pessoas. Né? Às vezes nós queremos forçar, né, na força que o outro aprenda, entenda e faça aquilo que eu estou julgando que é o certo. Né? Então, não estamos sendo amorosos desse amor que Jesus vem semeando, né, Rei? E esse olhar amoroso, caridoso. Caridoso, exatamente. E aí ela vai explorando, né? Capítulo 2, ela vai falando um pouquinho do meu reino não é deste mundo, né? Então, que reino é esse, né, Edna? Que reino é esse? Então, trazendo ali este planeta Terra como um grande educandário, do qual nós já explicamos, já falamos aqui no começo, do quanto Jesus aparece na humanidade num tempo em que se vivia uma sombra coletiva de raiva, de ódio, de olho por olho, dente por dente, mas o quanto essa sombra coletiva ainda está entre nós, né? O quanto nós precisamos utilizar deste planeta Terra, deste momento, deste ano em que estamos vivendo, desse momento histórico,
para aprendermos qual é esse reino. O que precisamos ressignificar na nossa história. Nós usamos bastante essa palavra, eu sei, né? Mas o quanto é importante essa ressignificação de tudo aquilo que eu já aprendi, que eu já vivi, o que de fato é necessário para que eu possa viver a experiência aqui, o que precisa de renovação para eu ir de encontro com esse reino. Exato. E assim, eu acho que o mais, assim, um ponto que ela traz a questão do vale de lágrimas, né? A hora que ela traz essa reflexão para o aperfeiçoamento moral, ético, a equidade, enobrecimento, as pessoas pensavam que o reino era um lugar, né? E acho que até hoje, né, Edna, as pessoas vão pensando que o reino é um lugar que eu vou, né, sair desse vale de lágrimas. E aí o que a gente pode trazer aqui para o pessoal, quando eu falo as pessoas, eu me incluo, tá, gente? Eu não estou falando que é o outro, não, eu me incluo. Mas é um estado, né? Um estado que eu começo a enxergar qualquer lugar que eu esteja, ou com qualquer pessoa que eu esteja, de uma forma diferente. E isso precisa dessa autotransformação, né? Encontrar essa humanização interna, trazer essa humanização no sentido de até de humildade. A gente vai estar falando mais para frente nisso, nessa questão dos valores, mas é assim, deste homem que vai encontrar dentro da afabilidade, do equilíbrio, da energia amorosa, esse estado, esse lugar. Tanto que Jesus, ele adverte com bondade, né? Quando nós lembramos ali de Marta, quando ele, Marta, Marta, estás muito sobrecarregada e aflita. Veja, né? Maria ficou com a melhor parte, ele acolhe, mostrando tudo que você está fazendo é lindo, mas você está sobrecarregada e aflita. Então, vamos mudar isso para que você de fato encontre esse verdadeiro lugar. Né? Ele não chega advertindo aquelas pessoas, né? Ele transita entre as pessoas sem se deixar envolver ou mudar a própria temperança, né, diante do que ele está vivendo. Então ele vai construir, ele já sabe que o reino está construído dentro dele e quer levar isso para cada um de nós. Porém, ele faz isso com muita bondade, amorosidade, respeitando o tempo de cada um. Bom, é um processo lindíssimo, né? Feito, né? Por esse mestre. E aí ele vai trazendo, né? A realeza, né? O que é essa verdadeira realeza, né? Tu dizes, eu sou o rei, nasci e não vim a este mundo senão para dar testemunho da vida. Que realeza é essa? Quanto que nós precisamos ter cuidado com a exaltação do nosso ego, né? O quanto nos colocamos em algumas configurações, quer sejam sociais, né, que nos dão ali o verdadeiro, um título, um nome, o quanto que isso vai mexendo com as nossas estruturas mais íntimas, que vai nos impedindo de viver o amor, de encontrar esse reino, e assim, cada uma das etapas. Exato. Porque quando fala da questão da realeza, a gente pode trazer, né, Edna, que lugar que eu ocupo, né? Eu, ser interior, estou ocupando. Porque quando você fala da questão do ego, até para as pessoas entenderem, o ego não tem nenhum problema com ele, a não ser que ele seja exacerbado, porque ele traz aquela questão de quem eu sou, a individualidade, identidade. Então, assim, o pessoal fala, o ego é egoísta. Não, uma coisa, a gente vai chegar até na parte do egoísmo, mas assim, o ego, mas assim, que lugar eu quero ocupar dentro desta realeza que ele traz? Quem sou eu, né? Que lugar eu ocupo? Porque Jesus ele vem trazendo, né, dentro dessa, todo mundo ali pensando na sombra,
coletiva, todo mundo queria um lugar ali, como é hoje a questão do poder, né? Então, eu quero ocupar um lugar de destaque, quero ser reconhecido e ser atendido por todos os meus desejos. Ele vem trazendo, não, aqui para ocupar esta realeza é o contrário de tudo isso, né? No sentido de que, não, eu não vou ser servido, eu preciso servir, eu preciso ser humilde, não estou aqui falando que a gente tem que fazer o pacto de pobreza, vou abrir mão dos meus bens, a não ser que a gente tenha essa dinâmica dentro de nós, né, Edna? Pensar que estar no mundo sem se perder no mundo, mas é esse o lugar. O quanto às vezes a gente se perde na questão desse lugar que a gente ocupa, o reconhecimento que a gente quer ter das pessoas, mas o quanto a gente precisa burilar internamente no sentido desse eu, né, sair da ilusão, sair desse lugar de querer ser o destaque. Não, essa realeza é feita de pessoas simples, né? Se a gente pegar o Sermão da Montanha, ele vem trazendo ali quem são as pessoas, né? Ali as bem-aventuranças, quem ocuparia a realeza? É completamente diferente daquilo que as pessoas pensavam na época. E o quanto às vezes a gente quer ocupar esse lugar, né? Que é diferenciado, não é isso que ele está pedindo da gente. E é lindo porque Joana vai trazendo o evangelho e vai nos mostrando a base psicológica de tudo isso, né? Então, vai trazendo a leitura, a passagem, e aí ela vai explorando, né, baseado nos ensinos da psicologia. Então, veja que interessante, nós vamos pegando o que foi dito lá pelo nosso mestre, e ele cabe muito bem em qualquer época, né, em qualquer época, em qualquer civilização, porque pensando em psicologia, dentro de nós está todos esses sentimentos, todas essas inquietações, todas essas dificuldades estão contidas em cada um de nós aqui que estamos reunidos, né? Então, vai fazer sentido, um ensinamento talvez faça mais sentido do que o outro, né? Mas assim, vai ter uma conexão com a nossa alma quando nós paramos para refletir. Por isso que ela usa o nome, né? A luz da psicologia profunda. Porque se aprofundarmos, nós vamos conhecer. E aí, estendendo, porque é muita coisa, né? Por isso que nós dividimos em duas partes. Ela vai falando da diversidade das moradas, Rê. Há muitas moradas na casa de meu pai, né? E essas moradas têm muito a ver com o quê? Com a nossa evolução, com aquilo que nós também estamos preparados para receber, né? Então, cada um de nós num patamar, num lugar, né, num aprimoramento, está preparado para algumas questões que outros não, mas isso não quer dizer que um é melhor que o outro, nós só estamos chegando em alguns pontos no nosso tempo, né, no tempo individual de cada um. Né? Exatamente, exatamente. Né, trazendo, né, que assim, a gente, através da disciplina, da vontade, da meditação, da educação interna, a gente pode ir se burilando para vivenciar exatamente, né, esse reino divino, mas esse reino divino em nós. E o quanto não tem nada de errado o lugar que a gente habita, mas é o lugar que precisamos estar para esse burilamento. Ponto. E são vários lugares. Né? Aqui, se a gente for olhar, né, Edna, sem viajar muito assim, o próprio Brasil, nossa, é uma diversidade de cultura dentro dele. Então, assim, se aqui tem essa diversidade, por que não teria, né, dentro da questão, né, aí, espiritual e psicológica, né, à medida que eu vou evoluindo, encontrando Jesus em mim e vivenciando esse amor, é como se eu fosse ganhando um visto para ir para outro lugar. Legal, mas aí é por mérito.
né? Por E olha, mérito. conseguir esse visto para irmos alavancando essas moradas requer muito labor. Por isso que na sequência a Joana fala dos renascimentos, né? Então ela Exatamente. traz. Então, quer dizer, vai ter que ter tanto labor para ir conseguir esse visto que a Rê está nos contando, que Joana já vai na sequência e traz, olha, os renascimentos, né? Ninguém pode vir ao reino de Deus se não nascer de novo. Pois é. Gente, por enquanto eu só estou aqui em Osasco, eu não consigo ir muito longe, não. Mas a gente vai estudando, né? A Edna está em Guarulhos, né? A gente vai estudando para ir melhorando, né? É, E com amor, com afeto, com carinho, não é passando a perna em ninguém, né, Edna? São assim, por mérito. Então, esses renascimentos é como se fossem chancelas, né? Checklist, olha. Agora eu posso, mas por mérito. Fazendo um paralelo, Edna, a gente, para quem quiser conhecer o canal da Ami Osasco, a gente tinha alguns estudos e a gente brincava que o Carlos é de Júpiter, né? Porque na Revista Espírita tem um texto sobre Júpiter, falando sobre o quanto era mais evoluído que o planeta Terra. E aí eles, assim, tem até uma fala, né? Assim, é muito desafiador você ir para um lugar que você não se adequa ainda, que você não sim. consegue vivenciar e habitar aquele lugar, porque você ainda não chegou, assim, não é preconceito, mas assim, eu não consigo entender nem o que as pessoas falam, o que elas pensam a respeito daquilo, então eu preciso me aprimorar. Então as reencarnações vêm com esse objetivo, né, Edna, de um aprimoramento, para eu conseguir entender o que está acontecendo ali e evoluir junto, construir junto uma dinâmica É até diferenciada. Chico, né, quando Emmanuel o leva em desdobramento, enfim, para ele conhecer outras regiões, ai, que saudade de comer um pãozinho de queijo, tomar um café. Exato. Que É, era ali que ele se sentia pertencente. então veja, então é por conta de tudo isso. Então, embora esses ensinamentos eles venham nos mostrar que nós podemos aprimorar a nossa evolução, e esse é o caminho, esse é o convite, por isso que nós estamos estudando, estamos na casa espírita, de repente, com uma regularidade, frequentando estudos, aprimorando ou assistindo palestras como ouvinte, embora nós temos esse desejo, essa consciência de melhora, nós também temos que ter o entendimento de que tudo acontecerá de maneira gradativa, né? Não podemos ter aquele choque, né? Aquela cobrança excessiva, tudo vai acontecendo, mas também nem tanto devagar, porque muitas vezes também Exato. nos acomodando, A gente né? pode Esperando esse. estudar, né? Se aprimorar, né, Edna? Sim, a gente vai alcançando. E a Joana, ela coloca que a reencarnação, ela é um processo psicoterapêutico de amor divino. Achei Olha que muito bonito. bonito, porque ela traz os processos reencarnatórios como uma grande psicoterapia, né, para a nossa alma. Então, ela vai abordando, por exemplo, a desgraça real, né, pois que serão saciados, né? O que são essas desgraças reais? O que nós podemos entender como aquilo que de verdade nos é um mal ou nos é um sentido de crescimento da nossa alma, de evolução que nós estamos sendo convocados, né? Aquele mal que me acomete, todos nós temos, pode ser que neste momento agora estejam conosco pessoas que estão vivendo uma dor, uma dificuldade, um sofrimento muito abrupto, né? Mas o convite desse livro, os convites de que Jesus nos faz é que nós possamos também ter a compreensão do quanto vem como uma oportunidade a cada um de nós, né? De crescimento, de labor, de aprendizado. É porque vai trazendo, né? À medida que a gente vai adquirindo valores éticos, morais, a gente vai aprendendo a lidar com a transitoriedade. E aí, aquilo que era muito ruim hoje, a gente lida de uma outra forma, né? Não com
sem evitar desperdício, sem ociosidade, mas também baseado na lei do amor. Então, quem acompanhou algumas lives que a gente fez sobre o Outubro Rosa, né, o Novembro Azul, que a gente foi falando até a questão do câncer, né, para ali, né, como é desafiador, mas à medida que você entende, poxa, às vezes as pessoas têm essa dificuldade. Eu escolhi passar pelas dificuldades desta vida, né? E aí, quando a gente está ali reencarnada, a gente não tem toda essa lembrança. Mas se a gente encara como a diversidade, como um aprimoramento, como um aprendizado, não é tão simples assim, gente. Eu tenho certeza. Mas, assim, ela vem trazendo que a desgraça real vai depender do modo que eu enxergo as dificuldades que eu vou passando pela vida. Então, às vezes a perda de emprego para um pode ser muito desafiador, mas pode ser abertura para eu encontrar algo que tenha mais sentido na minha vida do que aquilo que eu estava fazendo, ou a valorizar aquele momento da relação de trabalho, a relação das pessoas de uma outra forma. Então, tudo vai depender de como eu entendo essa transitoriedade. Né? E é muito maravilhoso, Rê, porque ela já vai colocando na sequência, no próximo capítulo, o jugo leve. Né? Então, ela traz essa questão da desgraça, o entendimento de por que estamos passando por tudo isso, e nos coloca o jugo leve. Então, veja bem, ela já vai ampliando para que possamos entender através dessa união com Jesus, através desses ensinamentos, através do entendimento que a psicologia nos traz, do eu profundo que eu sou, né? da totalidade que está dentro de mim, do quanto eu tenho condições de entender também esse sofrimento. Esteja comigo, Jesus nos disse, né? Exato. Vinde a mim, todos os que estão sobrecarregados e aflitos, né, que eu vos aliviarei. Então, vinde a mim quem? A todos esses ensinamentos, a todo esse aprendizado, a todo esse entendimento, a essa nova configuração de ver e de viver a vida. Porque aí o seu jugo ficará mais leve, o fardo é entendido de uma outra maneira, né? Exato, porque ele vai trazendo esse modo de vencer essa sombra, né? A sua claridade através dos seus ensinamentos. E à medida que eu vou estudando o Evangelho, compreendendo o que Jesus queria dizer, e, gente, cada leitura, cada vez que você faz a leitura, tem um entendimento completamente diferenciado, no sentido mais aprofundado. Espera aí, né? Olha, o que ele estava trazendo aqui, né? Como através do amor, da conquista emocional, da superioridade, o meu sentido existencial muda, a minha existência, a minha relação comigo, com o outro muda. E aí isso vai trazendo um olhar diferenciado. Então, aquele companheiro que não era tão legal na minha jornada, pô, eu entendo que ele também está numa jornada de evolução, então eu posso lidar com ele de uma forma diferente. Ah, não era mais tão pesado como era. Né? E aí Joana vai ampliando até esse entendimento que eu vou tendo até das relações, né, que ela traz, aquele que se humilhar e se tornar pequeno como essa criança será o maior no reino dos céus, né, trazendo o que é a humildade, né, essa capacidade de eu ter essa compreensão do quanto é importante eu me libertar, né, desses estados todos grosseiros, né, de questões que muitas vezes eu fico ali, né, forçando para deter comigo, eu não abro mão, né, eu não aceito, ou eu não tenho ainda em mim essa capacidade de dizer você está certo, né, eu compreendo, naquele momento, poxa, eu fui falível, né? Então, ela traz esse ensinamento, essa passagem, para nos chamar para que nós possamos também nos libertar, nos colocarmos à disposição como uma criança que o quê? Que está ali, né? Pronta para aprender, para recomeçar, né? Com aquela força, né? Com aquele instinto ainda da surpresa, do surpreender-se com coisas novas, né? Para que seja maior, você será maior à medida que você também
se desprende de tudo aquilo que te deixa limitado, né, com aquela casca grosseira, para você o quê? Enfrentar o novo. Tão enfrentar o bonito, mundo, né? E assim, eu não sei se o pessoal que está acompanhando percebe que é um crescente. A Joana, ela sempre faz isso, né? Ela começa a ler o reino, a realeza, aí o jugo, a desgraça real, o jugo é o maior. Aí ela já foi, ela individualizou ali, né? sim. Assim, ela, é lógico que a todo momento ela está falando, mas é um aprofundamento. Então, olha, eu só vou conseguir talvez entender qual é a desgraça real, como é o jugo leve, a partir do momento que eu tenho esse olhar do É, maior. Quem é esse maior? É o menor, é o é o mais melhor. humilde, né? Então, assim, ela vai. É assim, você lê de um jeito, depois você. Acho que, Edna, não sei, a gente pode fazer essa reflexão depois. Se você lê ao contrário, também vai ter uma outra abordagem, no sentido assim: ah, tá, olha, para chegar na lei soberana, eu vou ter que passar por tudo isso. Sim, de repente, e é interessante o que você está falando, e agora tá me vindo também, por exemplo, agora ela entra com os escândalos, né? A Exato. necessidade dos escândalos. Então, quer dizer, ela primeiro te traz para o lugar do menor, de você entrar em contato consigo, tal, porque o escândalo, quando eu faço, dou margem ao escândalo, a mostrar, a fazer apontamentos, isso quer dizer que existe em mim. Exato. Eu só coloco para fora aquilo que de fato tem um reconhecimento. Eu conheço daquilo que eu estou percebendo. Né? Exato. Então, ela te traz para o individual para quê? Para que você vá para o coletivo. Então, aqui ela, Joana, muito sabiamente utiliza desse ensinamento. Ah, os escândalos são necessários? São, mas é como se nesse capítulo ela perguntasse para cada um de nós: você vai ficar só no escândalo? Exato. Só Qual o no escândalo apontamento? que você está fazendo para você mesmo? Sim, Né? porque se for só para apontar, tá? Sem esclarecimento, sem possibilidade de melhora para o coletivo, para onde vivo, para onde estou e para mim mesmo, eu vou ficar na sombra, que é Exato. o termo que nós já estamos aprendendo aí com a psicologia, né? Identificar o que? Essa sombra está em mim, está no individual, está no coletivo, eu coloco, eu deixo tudo ali à mostra e depois eu faço o que com tudo isso? Se não tiver um aproveitamento, há de quem fizer o escândalo. Exato. Porque Há assim, de quem os fazer. porque se a gente, porque assim, às vezes a gente delega a responsabilidade que o problema são os outros. Mas não, ela vem falando assim, não, o problema é em você, né? E aí os escândalos muitas vezes são hábitos, vícios, né? Que eu vou ali cometendo contra mim mesmo, dentro das relações individuais, ali dentro das relações familiares. E à medida que assim é tudo aquilo que vai trazendo uma dificuldade para se libertar, né? Então, à medida que eu fortaleço o meu espírito, eu não vou mais cometer escândalos, ou eu vou diminuir esses escândalos que eu vou promovendo em mim mesmo e com o outro. Porque às vezes a gente pensa escândalo, né, Edna? Matou alguém, um acidente, alguma coisa. Não. Ela está trazendo os pequenos escândalos que é aqui dentro do nosso dia a dia. Então, assim, eu preciso conhecer esses escândalos até para transformar, para ter um comprometimento com a mudança, para vencer, né, o egoísmo, para colocar o meu esforço. Então, quais são os meus escândalos individuais? Ainda bem que nós vamos continuar os estudos ainda, né? Senão, se a gente fosse Exatamente, parar por gente. aqui, Santo Agostinho lá, que ia falar, minha filha, vai lá, pensa muito antes de dormir, Exatamente, né? Ó, é exatamente. interessante porque agora ela vai trazendo o que no 10º capítulo, 11º? Paciência e reconciliação. Olha que interessante. Gente, Ela fala do escândalo, do coletivo, de vocês fazer ou não os apontamentos, quanto isso é válido, não é, tal. Aí ela faz o quê? Paciência.
precisamos ter o labor para esse aprofundamento, né? Se está vivendo isso, se está muito nessa energia dos escândalos, vamos trabalhar a paciência. E também trabalhar o que? A reconciliação. Por quê? Porque diante de um escândalo apontado, pode haver muita discórdia, a gente pode perder o fio da meada se não tivermos paciência, se não tivermos o aprofundamento de entender um pouquinho o tempo do outro, o meu tempo, o tempo de respirar, né? Eu tenho um amigo em especial que eu olho para ele assim, eu já percebo que ele está meio bravinho, respira, respira. Porque às vezes é só parar para dar uma respirada, não responde agora. Eu brinco, não responde agora. Então, por quê? Porque é esse tempo que a gente vai ter que ir trabalhando. Por quê? E cada um de nós tem alguma tendência. Alguns são mais explosivos, outros menos. E muitas vezes nós vamos trabalhando a discórdia, que é o próximo que ela traz, né, da reconciliação, né? O quanto é importante, porque falta só esse time, né, Rê? Sim, porque, querendo ou não, a paciência e a reconciliação, ela vai trazendo essa harmonia necessária para a superação das dificuldades. Então, assim, a paciência é um recurso, né, para vencer a adversidade. Então, às vezes eu estou nervosa, eu preciso responder aquele e-mail. Vai dar uma volta no quarteirão, vai tomar um copo d'água e volta, responde depois, né? Ai, nossa, fiquei ali, né? Não, deixa eu ir pensar mais um pouquinho se é isso mesmo ou não, porque, querendo ou não, né, eu preciso dessa paciência para superar minhas mazelas e para vencer, me reconciliar comigo mesmo e com o outro. Então, assim, tudo isso vale para mim mesmo e com o outro, porque é aquilo, é só assim que eu vou encontrar essa harmonia. Porque se eu não tiver essa harmonia, eu não consigo superar, né, essa jornada. Então, essa autoconsciência, essa autoiluminação nesse momento são muito importantes, porque Jesus era muito assim. Você não via ele intempestivo. Recolhia para pensar, para refletir, né? Não vou. Quantas vezes, né, quem assiste algumas séries, alguns filmes, ele vê ele sair e depois ele voltar. É. Tão fantástico isso, né? Poderíamos, Exatamente, de repente, impedir tantos mal entendidos, né? Se nós tivermos mais essa paciência, porque a paciência ela é de fato uma ciência da paz, né? Até o próprio nome, assim, quando a gente pensa. E assim, também é algo que nós vamos construindo ao longo de uma jornada, não é algo pronto. Quando você encontra um ser pacífico, não é que assim, ai, caiu uma luz ali, plim, né? E a pessoa é um ser pacífico em hipótese alguma, é um ser que vai trabalhando esse sentimento, né, dentro de si e vai mensurando isso, expandindo. Né? Então, tem um livro que meu pai sempre gostou muito, muito desse livro, chama Calma, do Chico Xavier. E tem uma das frases assim: a tua paciência é um sentimento arduamente conquistado e facilmente dispersado. Né? Quer dizer, para você conquistar, ó, mas para você perder a paciência, que é o que muitos de nós falam, perdi a paciência, é fácil. Né? Você não tinha, né? Você perdeu, você não tinha, né? Não tinha. Meu pai, quando encarnado aqui, ele tinha esse livro, encontrava uma pessoa, dava de presente. Aí encontrava outra pessoa, dava. Sempre que ele estava dando, comprando e dando esse livro, porque de fato, né? Você ser calmo e pacífico, você precisa, nossa, né, é um trabalho, é uma construção, né? É muito grande. E o quanto a paciência tem a ver com a confiança também. O quanto eu confio no processo, o quanto que eu confio na situação, para esperar as coisas acontecerem. Mas, gente, vamos lá. E aí ela traz a questão da paciência, da reconciliação, ela nos traz um alerta com relação aos julgamentos, né? O quanto que Jesus, né, nos trouxe de fato esse princípio como um grau de importância muito grande, né? Que é de novo eu poder, quando eu julgo, eu estou entrando muito em contato com a sombra, né, que habita em mim, que eu estou revendo no outro, né? Sim. Então,
Julgamento é algo que a gente precisa burilar sempre, porque o julgamento vem de uma opinião, né? Então, assim, eu estou ali, estou colocando minha opinião em relação ao outro. E muitas vezes é muito automático, né, Edna? É assim, tipo, já tirei as minhas conclusões daquilo que eu vi, nem entendi, não compreendi, e eu já vou tirando as minhas conclusões e já vou rotulando o outro. Então, para ter reconciliação, não pode ter julgamento. Sim, com certeza. Quem somos nós para condenar alguém, né, Edna? E é muito bonito, com certeza. Muito bonito, porque agora, nos próximos capítulos, né, ela vai trazer um pouquinho de uma proposta. Então, veja bem, ela trouxe temas tão pesados, né? Assim, julgamento, essa sombra que nós estamos inebriados, aí ela traz, assim, a libertação pelo amor, né? Amarás o teu próximo como a ti mesmo, né? Então, trazendo esse amor como esse sentimento que é capaz de desmontar todos esses mal-entendidos, né? O quanto que numa discussão, num momento difícil, numa conversa pesada, se você amorosamente só dizer para o outro, tá bom, eu te entendo. Exato. Você dissipa, né, aquele sentimento. Eu te entendo, não quer dizer eu estou concordando com o que você está falando, mas eu estou te entendendo. Você eu estou está, te ouvindo, né, Edna? Estou te ouvindo, né? Já é um ato de amorosidade. Então, às vezes, nós interpretamos esses ensinamentos de uma maneira muito ao pé da letra. Ah, eu vou te amar, eu vou te amar, eu vou amar o outro que me fez mal. Não é isso, é poder trabalhar com amorosidade aquele sentimento, aquela situação, aquele convívio, né? Eu ainda não sou capaz de amar, mas eu sou capaz de trazer um pouco do amor para aquela situação. Então, calar é um ato de amor, né? Deixar o outro acolhido é um ato de amor também. Então, Jesus ele faz isso o tempo todo, né? Todos os ensinamentos ele faz isso, né? Não julgar é um ato de amor, né? Não é só ir lá e amar a pessoa, é a interpretação que nós damos. Sim, e à medida que a gente tem esse amor, não tem espaço para o próximo tema, que é o egoísmo. Olha, Rê, eu diria que para os próximos 3 Sim, é o antídoto, né? Esse amor é o antídoto para todos os outros próximos, pelo menos os próximos capítulos que a gente vai dizer aqui, é o único antídoto para isso. Porque até trazendo um pouquinho, né, a nossa fala para quase aí fecharmos o estudo de hoje, quando nós vamos falando do quê? Do egoísmo, da vingança e do ódio. Exatamente. Esses 3 próximos, né? Ela traz o amor e na sequência ela manda esses 3. Veja bem. Sim, exatamente. É bem essa questão, né? De poder dar conta de vencer tudo isso, né? Exatamente, exatamente. Porque à medida que eu tenho esse amor, eu vou vencendo esses automatismos, superando esses desafios e tendo um outro olhar diferenciado para todas as situações. Então, assim, eu não vou querer só para mim. Porque egoísmo eu quero tirar do outro só para mim, só eu ter o benefício, né? E ele vem trazendo altruísmo, que é o amor, né? Ali eu vou assim querer para mim, para o outro, ou só para o outro, mas assim, promovendo uma relação diferenciada de igualdade. Né? Não tem espaço, eu trago essa leveza, essa doçura. A vingança, quando eu quero o mal para o outro, né? A gente pode pensando assim: o que é a vingança? É se manter no ciclo repetitivo. Então, eu faço essa reciprocidade da vivência ali daquele mal, lembra, né? Dos capítulos anteriores que a gente fala da questão, né, da desgraça real, etc. e tal. Então, a vingança, assim, eu vou mantendo esse ciclo, e à medida que eu saio desse ciclo,
que eu não retribuo o mal ali que o outro fez para mim, né? Eu não resisto ao mal, eu deixo o mal passar por mim e passou e foi, e eu segui meu caminho, né? E aí, assim, não, eu saio do ciclo da vingança, do mal, de fazer o mal e devolver o mal, né? Então, ele fez para mim, eu vou lá e faço para ele. Não, eu deixo passar e sigo em frente. Porque o mal do outro é ele que vivencia isso, não sou eu. Né? Está nele. Eu preciso entrar nessa dinâmica ou não. É uma escolha. E é só através do amor que eu consigo. E me prende ao outro, né? Exato, exato. Então... E eu acabo ficando vinculado ao outro, né? De uma maneira muito pesada, muito negativa. Aí, né? Ficando vinculada, né, a esse ser de uma maneira muito ruim. Testar bem essa relação do quanto nós ficamos presos, né, de uma forma muito negativa com o outro, quando nós estamos com esse vínculo de ódio, de vingança, né, enfim. É muito nocivo, né? Nós achamos que estamos prejudicando o outro, mas os maiores prejudicados por estarmos nesse tipo de situação somos nós mesmos, né? Então, mesmo quando Joana traz um tema tão pesado, assim, de reflexão, ela traz essa saída, esse conforto, né, do quanto na melhora pessoal nós vamos nos desvinculando desses pesos, dessas amarras, né, Rê? Exato. Porque eu já tenho um olhar diferenciado para a situação. À medida que eu vou evoluindo, aquilo não me afeta mais. Então, não é superioridade no sentido, eu sou melhor que o outro. Não, assim, aquilo não me afeta no ponto de, assim, ok, ele fez, isso diz mais dele do que de mim mesmo. Mas eu sigo o meu caminho, porque eu tenho outro propósito na vida. Com certeza. E aí, tem mais algum capítulo para a gente finalizar hoje essa primeira etapa, Rê? Tem infortúnios ocultos, né? Que à medida que a gente vai tendo esse desenvolvimento desse sentimento, desses aprimoramentos, né, a gente vai se desvencilhando de algumas coisas. Mas a gente vai entendendo que através do esforço próprio, né, a gente vai vencendo esses infortúnios, né, Edna? Porque assim, não são tão ocultos assim, né? Muitos deles foram a gente mesmo que escolheu estar passando por eles. Então é culto, mas nem tanto, né, Edna? Talvez não seja tão consciente. Exatamente. Como nós dizemos em psicologia, né? Talvez eu não tenha total consciência do porquê que eu estou passando por algumas situações, por que eu estou com algumas pessoas, né? Exatamente. Por que eu estou vinculado a algumas questões que se repetem na nossa vida. Mas à medida que nós vamos fazendo o autoconhecimento, nós vamos compreendendo que é nossa responsabilidade, né? Que vai nos libertando, que vai nos prendendo, que vai nos fazendo melhorar ou não esse processo. Gente, é fantástico estudar o Evangelho unificado aí com os ensinos de Kardec, né, com a psicologia, né, trazer Jesus aprofundando a luz da psicologia profunda. É muito lindo. Exatamente. É muito reflexivo para todos nós o que Joana está trazendo aí. Exato. E aí, assim, o pessoal vai entender porque foram duas partes, porque a gente só está no capítulo 17, gente. Né? E aí, assim, todo o processo, todo o livro dela, né, tem, assim... 35 capítulos, mas o mais legal é podermos trazer o convite, já trazendo o convite para a segunda parte, porque nós vamos trazer a beneficência, amor filial, caridade, perfeição, fé, mediunidade, psicoterapeuta. Então, assim, ela vai trazendo um acolhimento muito profundo no que nós estamos chamando de segunda parte do livro, né? Exatamente. Nós estamos chamando dessa maneira para poder ficar mais didático. Imagina, ó, já estamos chegando em 1 hora de estudo, né? E com certeza daria para ficar só nessa primeira parte aqui, sei lá,
Mais tempo. A gente conseguiria aprofundar cada capítulo, mas não dá tempo, né? Mas assim, é lógico, aqui é para vocês lerem o texto, assistir de novo, aí vai ter a outra parte que vai complementar tudo isso, e aí a gente vai entendendo, peraí, gente, agora eu estou entendendo. Aí lê o Evangelho segundo o Espiritismo, porque pode ler o próprio Evangelho, as passagens que Sim. ela vai citando ali, e aí a gente vai tirando as nossas conclusões, né? No próprio livro ela vai sempre mencionando, né, de que evangelho que é João, Mateus, enfim, o número tudo Exato. certinho, então está super bem direcionado e que nós possamos, pelo menos sair desse primeiro encontro, olhando cada uma dessas passagens, já conseguindo identificar o que a psicologia tem a nos favorecer. Né? O quanto é Exatamente. bonito podermos pensar no momento histórico em que Jesus chega até nós enquanto humanidade, no que estava sendo vivido, o que aquelas pessoas da época estavam precisando ouvir, e o mais rico é compreender que o que eles estavam precisando ouvir era o que nós estamos precisando ouvir hoje. Exato. E pensando, né, Edna, que a gente está aí no início de ano, né? A gente pode colocar como uma proposta aí de reflexão para essa jornada, né? O que a gente, né? Porque todo início de ano a gente faz as nossas proposições de ano novo. Por que não pegar aí essas reflexões que a gente já fez agora e às vezes pegar uma coisinha para mudar, para melhorar, para pensar diferente, né, Edna? É verdade. E sempre válido, né? São reflexões que são sempre muito, muito bem-vindas para cada um de nós, porque independente de tempo, de época, de condição que estamos vivendo, o Evangelho é como ela falou, né? É um cântico para nossas almas, né? O Evangelho de Jesus é muito bonito, é um poema, ela coloca como um poema para nossas almas, né? Ele é um precioso, mais belo poema de esperança e consolação. Joana coloca assim. Então, é lindíssimo mesmo pensar nessa condição. Tocada daqui, viu? Assim, muito emocionada de podermos ter um estudo tão envolvente. Nós, quando abrimos aqui o encontro de hoje, olhamos uma para a outra e dissemos assim: nossa, que responsabilidade, né? Trazer o ensinamento, trazer quem? Jesus, os ensinamentos dele à luz da psicologia. Duas âncoras, né? Duas responsabilidades para nós de dois legados que nós temos profunda reverência, né? Jesus e a psicologia são, nossa, muita reverência que nós temos a cada um, né, desses legados. E a todos que nos acompanham, nosso abraço afetuoso. Esperamos nos encontrar na parte 2 para poder fechar, né, esse estudo da 11º livro dessa obra fantástica, e que seja aí uma jornada de muita luz para cada um de nós. Nosso Exatamente. abraço, nossa Gratidão. gratidão. E até semana que vem aí com a parte 2, hein? Sim, Firmes e fortes. firmes e fortes. Gratidão, viu, minha amiga? Gratidão e